vou fazer um outro exemplo que, se você, que também pode ser feito usando a definição e que é até mais delicado que aquele da soma, tá? Mas que pelo critério sequencial sai muito fácil. E a ideia é a mesma da soma. E fala da composição de funções contínuas. De funções contínuas. Ou seja, se eu componho, eu tenho uma função f de x em R e uma g de y em R, tal que f de x esteja contida em y. Essa hipótese aqui é para garantir que a composta G composta com F está definida. Por quê? Porque eu tenho f de x em R, tá? E aqui tudo dentro do R, tá? Aqui. E sendo que aqui, esse conjunto aqui é o f de x, tá? Ou seja, quem é f de x é o conjunto dos fzinhos de x para x lá no conjunto x, ou seja, é o conjunto imagem da função f. Então, a f leva o conjunto x no f de x, né? É o contradomínio mesmo, o conjunto imagem, né? Desculpa. É o conjunto imagem. Contradomínio seria, no caso ali, o R, né? É a mesma coisa, contradomínio é o mesmo que o conjunto chegada. Mas eu tô falando aqui é o conjunto imagem da F, desculpa. O nome é imagem da F. Tá bom? Aí, sendo que esse conjunto imagem aqui está contido dentro do domínio da G, que é o Y. E aí, quando eu aplico a G, que leva todo mundo do Y lá no R, em particular, a G se aplica aos elementos do conjunto imagem da F, então eu posso calcular G de F de x, né? Isso também serviria para cada f de x aqui, né? Então, eu apliquei primeiro a f, né? Para aqui, e depois apliquei a g. Então, a g composta com a f vai daqui a aqui, tá? Vai de x em r e ela g composta com a f de x é quem? Você calcula o f de x e depois calcula o g de f de x. E a gente escreve assim, tá? Então, o que esse teorema diz? Ele diz que se a função for contínua... Então, isso daqui essa hipótese é para composta, g composta com f está definida. Se a função f for contínua em x0 e a g for contínua em f de x0, que vai ser lá um elemento do y, então, a função composta de g com f, que tem domínio x, né? Ela sai daqui, ela é contínua no x0, tá bom? E aí, como é que vai fazer isso? Né? O que eu quero provar? Quero provar que a g composta com a f é contínua em x0, tá? Mas eu escrevi aqui as hipóteses. A f é contínua em x0 e a f de x em R, sendo que o f de x está contido em y, né? E a g de y em R é contínua em f de x0, que é um ponto lá, claro, como vale isso daqui, o f de x0 é um ponto de y. E aqui eu escrevi como se define a função g composta com a f, que é uma função de x em R, tal que g composta com f x é g de f de x para x em x. O que eu quero provar? Que a g composta com f contínua em x0, usando o critério sequencial. Então, para isso, eu vou ter que provar que, para toda sequência em x, se ela converge para o x0,
Então, a sequência das imagens Ih, gente, dormi aqui. Desculpa. G composto com a F. Ai, agora vai ficar assim, senão, né? De XN. Ai, dormi de novo. Desculpem. Desculpa. Tá, é G composto com a F. Né? A F que é aplicada primeiro, a F tá aqui, né? Desculpa. Então, isso. Né? Aqui. Então, se eu tenho que provar para toda a sequência xn que acontece alguma coisa, desculpa, seja xn sequência em R, sequência em quem? Em X, tal que acontece o quê? Limite quando n tende para infinito de xn é igual a x0. O que eu tenho que provar para essa sequência? Que o limite, eu tenho que provar que o limite, quando n tende para infinito, de g composta com a f de xn é igual a g composta com a f no ponto x0, ou seja, o valor da função no ponto, tá? Então, é isso que eu tenho que provar. E aí, bom, o raciocínio é exatamente igual ao anterior da soma. Aqui eu não tenho uma função específica para aplicar lá na minha função, mas eu tenho duas hipóteses. Eu tenho que a f é contínua em x0, né? E eu tenho uma sequência que converge para x0. E aí, pelo critério, então, usando né? Mas se a f é contínua em x0, o critério sequencial diz que para toda sequência que converge para x0, a sequência das imagens pela f converge para f de x0. Como eu tenho uma sequência aqui, eu posso usar esse resultado. Então, pelo critério, eu vou até começar a escrever aqui, pelo critério, desculpa, por né? Aqui eu vou deixar o 2 aqui para G contínuo, que é claro que na hipótese eu vou ter que usar, né? Aqui por 3, né? Por 3. Por 3. E o critério sequencial, seria muito bom que depois vocês passassem a limpo no caderno de vocês. Olhem que tá feito lá nas notas de aula, né? Critério sequencial, e aqui nota que eu tô usando, eu tenho que a função é contínua, então eu vou usar aquele enunciado das sequências. O que eu posso dizer? Que o limite, quando n tende para infinito, vou colocar na outra página, assim, também já tá demais. Que o limite, quando n tende para infinito, de f de xn f de xn f de xn, eu quero economizar, assim, usar o espaço aqui, limite, quando n tende para infinito, de f de xn é igual a f de x0, né? Então, isso que eu provei, né? Que por 3 em A, temos que o limite, quando n tende a infinito, de f de xn é igual a f de x0. Aí, só que ainda não é o que eu quero, né? Mas xn, o que eu preciso
é G composta com F de Xn. Mas para todo N, né? Mas para todo N que pertence a N, G composta com a F de Xn, quem é? É G de F de Xn. Então, é essa sequência que eu preciso mostrar que converge para G de F de X0, né? Ora, mas e aí? O que eu tenho? A F de Xn, né? A F não é de X em R, né? Então, aqui eu vou ter que botar 4, né? A F não é de X em R, e sendo que o F de X está contido em Y, como os Xn são elementos de X, né? Como Xn pertence... Então, primeiro eu preciso ter uma sequência lá em Y, né? Como Xn pertence a X para todo N, pertence a N, então o F de Xn pertence a Y para todo N, que pertence a N, né? Isso eu estou usando lá o 4, né? E aí, o que eu tenho? Eu tenho que a F né? Eu tenho, vou chamar isso aqui de 5, eu tenho que F de Xn pertence a Y para todo N. Tenho aqui que que eu vou chamar de 6, é que o limite dessa sequência de F de Xn é F de X0. Bom, e aí então, o que diz e a G é contínua em F de X0? Aí tem que ter na cabeça o que é que a G é contínua em F de X0, sendo que a G é de Y em R. Mas o que é que o critério sequencial diz, né, por causa disso? Porque a G é de Y em R é contida em F de X0. O critério sequencial diz que toda sequência em Y que convirja para F de X0, a sequência das imagens pela G converge para G de F de X0. Querem que eu repita? O critério sequencial, por causa dessa hipótese, né? Lembra, é a ida. Diz que para toda sequência em Y que convirja para F de X0, a sequência das imagens pela G converge para G de F de X0. Aí, para usar esse enunciado, que vem do critério sequencial de continuidade pela continuidade da G, o que eu tenho? Eu tenho que ter uma sequência em Y que convirja para F de X0. E eu tenho isso? Tenho, porque 6 diz que F de Xn converte para F de X0, e esse 5 aqui, meio torto, diz que F de Xn é uma sequência em Y. Então, por 5, que F de Xn é uma sequência em Y, 5. 6, a continuidade da G em F de X0, 2, e o critério sequencial,
né, de continuidade para G, aplicado em G, né, para G, que eu tenho vem que o limite, quando n tende para infinito, de G, de f de xn, daquela sequência lá de y, é G de f de x0. É igual a G de f de x0. Por favor, passem a limpo isso depois. E aí, mas isso aí é a mesma coisa que dizer o quê? G de f de x0, vamos colocar aqui embaixo, que ficou muito feio. G de f, vem aqui, o limite, quando n tende para infinito, de... vamos colocar. Vem que o limite, quando n tende para infinito, de G de f de xn é igual a G de f de x0. Mas daí, só reescrevendo, porque isso daqui é G composto com a f de xn. E essa parte é G composto com a f de x0. Tá bom? Refaçam isso, ouçam de novo essa videoaula e aí refaçam por vocês mesmos. Tentem fazer isso, porque esse é um raciocínio muito interessante, usa várias coisas, né? E é dos mais elaborados que a gente já fez aqui, né? Mas vocês, com o treino, com a prática, com o entendimento do que já viram antes, podem entender isso e fazer sozinhos, tá bom? Então, eu espero ter ajudado. Boa noite para vocês, né?